Olá, eu sou o Dr. Evaldo, cirurgião vascular da Clínica Angioscope. Eu já vim trazer para vocês um pouquinho mais de informação sobre essa pandemia. Bom, gente, informação hoje é o que não falta, né? A gente tem várias fontes aí, de vários estudos, muita gente indo atrás das últimas novidades, das últimas informações para ver se a gente consegue acabar logo com essa pandemia que está afetando o mundo todo, né? Então a gente já sabe muita coisa sobre, né, o papel do isolamento social, dos grupos de risco, de algumas maneiras de tratamento e assim por diante. Eu vim aqui hoje chamar atenção para um dado muito interessante que eu vi esses dias. Uma estatística dizendo que abaixo dos 50 anos, o maior grupo de risco envolvido em internações, ou seja, o maior grupo de risco envolvido em casos de moderados a severos, foi o grupo de risco dos obesos. Então não foi nem hipertenso, nem diabético, nem pneumopata, assim por diante, né? Pessoas que têm câncer. Foram o grupo dos obesos. Então a gente acaba questionando, mas por que o grupo do obeso tá de uma maneira tão prevalente, sendo submetido a internações por conta do vírus, abaixo dos 50 anos? Bom, primeiro assim, que realmente a obesidade está afetando uma grande parcela da população. E outro dado bastante interessante, que é o que pouca gente sabe, é o que eu vou comentar com vocês aqui agora, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre a obesidade e depois vamos comentar um pouquinho sobre o vírus e o que pode estar acontecendo. Então vamos lá, gente. Até um tempo atrás, o tecido gorduroso, que todo mundo tem em maior ou menor grau, ele era apenas caracterizado como resultado de uma ingesta maior de caloria que acaba se acumulando no organismo, né? Então ele era utilizado apenas como uma reserva energética, digamos assim. Você ingere mais do que aquilo que você consome, vai se depositar no seu organismo na forma de tecido gorduroso. De alguns anos para cá, isso já caiu por terra, né? Hoje sabe-se que o tecido gorduroso ele tem uma função muito maior no nosso organismo, né? Ele é caracterizado praticamente como um órgão, né? Assim como é o fígado, o pulmão, o pâncreas e assim por diante, né? Ele forma substâncias que a gente chama de adipocinas, que são várias substâncias na verdade. A adipocina é o nome do grupo delas. Entre elas a gente tem a leptina, a interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa e assim por diante. Mas que vocês precisam saber que essas substâncias elas atuam em vários sistemas de metabolismo do nosso organismo, tá? Por isso que a gordura hoje é considerada praticamente como um órgão. O problema é que quando você tem o sobrepeso ou você realmente é obeso, esse equilíbrio ele se desfaz. Então você tem um desequilíbrio desse metabolismo sistêmico, isso vai acarretar problemas com o passar do tempo, né? Por exemplo, isso predispõe à resistência à insulina, esse desequilíbrio leva à formação de placas de aterosclerose no organismo, predispõe a quadros de trombose, né? Você tem fatores de coagulação, eles são mais exacerbados, os fatores fibrinolíticos, eles são diminuídos nesse tipo de situação. Então tudo isso com o passar do tempo predispõe o paciente a desenvolver hipertensão, diabetes, tromboses e assim por diante. Então, o obeso, ele é um paciente que ele apresenta um quadro inflamatório crônico, ele tem uma inflamação metabólica que a gente fala, né? Não é aquela inflamação que a gente tem quando faz algum tipo de ferimento na pele que fica dolorido, vermelho, assim por diante. É uma inflamação metabólica, né? Ele tem um baixo grau de inflamação no organismo, mas esse grau de inflamação ele é crônico, ele é persistente e é sistêmico, tá? Então a gente tem que guardar muito bem isso. Outra coisa da pessoa que sofre de obesidade, né? Ela tem muitas vezes um distúrbio de ventilação. Então muitas vezes ela tem apneia do sono, pelo acúmulo de gordura na porção abdominal e na porção torácica, ela tem dificuldade para movimentar bem essa caixa torácica, né? Diminuindo a função pulmonar. Então a gente leva tudo isso em consideração também, ok? Então vamos lá, só recapitulando, né? O paciente que é obeso, ele tem um risco maior de desenvolver trombose, distúrbios ventilatórios,
e ele é um paciente que tem uma inflamação crônica, ok? Logicamente, gente, esses riscos eles são maiores quanto maior o nível de obesidade dele, tá? Então guardamos esses dados. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o Covid-19, o coronavírus. Muitos trabalhos também saindo por aí, tá? Muita coisa nova que a gente não sabe, estamos aprendendo todos juntos agora. Dois trabalhos que me chamaram muito a atenção, tá? Um deles foi realizado na China, que fala sobre a atuação do vírus na função da hemoglobina, né? A hemoglobina, ela carrega o oxigênio do sangue para os tecidos pulmonares, então ela faz essa troca gasosa, né? Quando a hemoglobina não está funcionando bem, a gente acaba entrando em hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio para todo o organismo. É um trabalho muito interessante e ele muitas vezes ele tende a explicar por que as pessoas, mesmo rígidas, acabam desenvolvendo um quadro respiratório intenso e rápido, tá? Isso não é comum num tipo de virose, ou seja, hoje o Covid realmente ele não é um quadro gripal, ele é muito mais do que isso. Então esse trabalho chama muito atenção, né? É um quadro assim onde a pessoa desenvolve uma hipóxia de uma maneira muito rápida. Outro trabalho muito interessante que está sendo feito aqui no Brasil, inclusive, fala sobre o risco do paciente desenvolver trombose durante esse quadro, durante a manifestação mais severa do Covid. Tá? Isso está sendo muito bem documentado aqui já. E tudo isso é causado por quê? Porque está se falando muito de uma tempestade inflamatória causada pela infecção do coronavírus, uma tempestade de citocinas, tá? Aquelas adipocinas que eu falei no início do vídeo, muitas delas são citocinas também, tá? São muitas vezes as mesmas substâncias. Então essa tempestade inflamatória, essa tempestade de citocinas que vem se falando muito nos quadros mais graves do Covid, elas levam a esse desequilíbrio metabólico do organismo. Então por isso que muitas vezes o paciente com coronavírus, com as manifestações mais severas, eles desenvolvem quadros ventilatórios, quadros de hipóxia intensos e quadros de trombose. Então hoje já está se preconizando realizar o tratamento anticoagulante mais precocemente nesses casos. E a recuperação ela tem sido, a princípio, bastante interessante, bastante rápida. Então a gente tem, de um lado, o paciente obeso com quadro inflamatório crônico, tá? Alteração dessas citocinas, alterações ventilatórias, predisposição à trombose. Do outro, nós temos o Covid, onde causa essas alterações inflamatórias intensas no casos mais avançados, e predisposição à trombose também, ok? Então imagina você somando as duas coisas, tá? São dois riscos que se somam. Talvez isso ajude a explicar por que o paciente obeso está apresentando um grau alto de internação com sintomas moderados, severos, inclusive óbito, né? São características semelhantes que acabam se somando por conta do destino dessa pandemia. Então a gente tem que chamar muito atenção para isso, tá? Por conta disso, né? O que a gente orienta? O que todo mundo já tem orientado, tá? Isolamento social, principalmente para esses grupos de risco, evitem aglomerações, se realmente tiver que sair por algum motivo, usa álcool, usa máscara, usa luva, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar muito, dados do Ministério da Saúde, um pouco mais de 50% da população brasileira já encontra-se com sobrepeso, ou seja, tem um índice de massa corpórea entre 25 e 30. Tá? Em torno de 20% da população brasileira já encontra-se no grau de obesidade, ou seja, o IMC maior ou igual a 30. Então a gente tem uma população muito grande que está sujeita a esse risco de ter alterações, de ter quadros clínicos mais graves por conta do Covid. E a maior arma que a gente tem hoje ainda é a prevenção, tá? Existem várias medicações aí que já estão saindo, não tem muita coisa, digamos assim, comprovada que dê para usar com um grau muito grande de recomendação, mas está saindo muita coisa nova, tá? Em breve tenho certeza que a gente vai ter esse tipo de informação.